Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Bruna, eu sou professora de português, sou formada em letras e literatura e a partir de agora nós falaremos sobre um assunto muito cobrado no ensino fundamental e até em provas em geral, que é sobre biografia e autobiografia. Eu tenho certeza que você já estudou, está estudando ou já ouviu falar. Até porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem: foi feita uma biografia sobre a vida daquele cantor. Ou então, vai ser feita uma biografia sobre a vida daquele ator que faleceu. Então, biografia basicamente é isso. Não tem mistério. E hoje eu vim aqui falar de uma forma muito mais simples e clara, sem complicação. Vamos lá? Eu separei aqui alguns slides para compartilhar com vocês. Vocês continuam me vendo aqui. Eu vou mudar de tela. E é isso. O que vem na sua mente quando a sua professora te pega de surpresa e pede para você fazer uma biografia sobre a vida e a carreira da atriz Regina Duarte? Estou dando um exemplo. Primeiro você tem que entender que biografia é um tipo de texto. E esse texto tem o objetivo de narrar, contar a história sobre a vida de alguém. E esse alguém de quem você vai falar não pode ser sua vizinha, não pode ser o seu colega de turma, não pode ser uma pessoa comum como eu e você. Tem que ser uma pessoa famosa, respeitada, conhecida. Só assim a sua pesquisa terá credibilidade. E o que significa a palavra biografia? Bio significa vida. Grafia, escrita, ou seja, é um texto sobre a vida. Quais são as características presentes nesse tipo de texto? Primeiro, esse texto é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um conto, é uma história. Sabe aquele formato de texto que você faz quando a sua professora pede para você fazer uma redação? Que tem que ter um parágrafo, você tem que respeitar o limite da linha. É naquele formato em prosa. E esse texto narrativo ele tem que ser escrito sempre em terceira pessoa. Quem é a sua terceira pessoa? Ele ou ela. Nunca na primeira. Por quê? Porque você não está falando de você mesma ou mesmo. Você está falando de uma outra pessoa. Ou seja, ele cantou, ele era um excelente compositor, ele dançava muito bem, ele atuava muito bem. O verbo tem que estar sempre em concordância com a terceira pessoa. E é importante também respeitar a ordem cronológica dos fatos. O que é isso? Tem que haver uma organização dos acontecimentos. Ou seja, se o protagonista, a pessoa principal do filme, da história, vai morrer, você não pode colocar a morte dele no início, né? Você vai apresentar toda a história, toda a trajetória, tudo que ele fez, para depois chegar à parte da morte. E como nós já falamos, né? Biografia é um conjunto de informações sobre a vida de alguém. E tem que haver também o uso de pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais que nós conhecemos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, teu, tua, sua, nosso, nossa. Então tem que ter esse tipo de pronome presente aí nesse texto. Tem que haver também o uso de marcadores temporais. Que são aquelas expressões que muitas das vezes quando você está lendo um texto, aí aparece assim: na infância ele dormia cedo, na adolescência ele comia muito pouco. Estou dando um exemplo. É só uma forma de você situar o leitor, né? De que momento aconteceu aquele fato. Só isso, tá? Ou então, naquela época era mais difícil. E tem que haver o predomínio. O que é isso? Tem que haver a existência, a presença de verbos no pretérito. O que são verbos no pretérito? São verbos no passado. Passado é um acontecimento que já aconteceu, não está acontecendo, já aconteceu, não existe mais. E esse tipo de passado, ele pode ser imperfeito e pode ser perfeito. O que é imperfeito? Imperfeito é quando aconteceu num passado distante. Por exemplo, ela cantava, ela dormia, ela falava sobre isso com mais frequência. Estou dando um exemplo. E o pretérito imperfeito, ele vai ter sempre a terminação terminada em ava. Cantava, falava, amava.